Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se afirma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Queridos, terça-feira é culto de oração, e sexta-feira é culto de libertação, sábado é escola bíblica e domingo é culto da família. Então nada mais sensato do que hoje a gente falar sobre a família. E hoje eu trouxe um tema para vocês. Eu diria assim, se eu tivesse que dar um nome a essa ministração, eu daria o seguinte nome: família não é um kit que se vende pronto. Família é algo que se constrói. E você pode participar dessa grande construção. Seja você pai, seja você mãe, seja você irmão, seja você filho, você pode participar dessa construção. Agora, para construir, conforme a leitura que nós fizemos aqui, 3 coisas são necessárias: a sabedoria, o conhecimento e o entendimento. Não sei se você percebeu, eu li aqui em várias versões, várias traduções. E todas as traduções não deixaram escapar essas 3 palavras. Palavras fundamentais para que se edifique uma família. Uma família, como disse, ela não se compra pronto. A família é edificada através da sabedoria que você busca no Senhor, através do conhecimento que você busca na palavra e através do tempo que você gasta com a palavra para entender a importância da família. Sabedoria, conhecimento e entendimento. Por que hoje é tão importante se falar sobre família? Eu procurei alguns motivos e procurei no que se tem na mídia secular, nos jornais, nas revistas, nos livros. Encontrei 5 motivos porque nós devemos se preocupar com a família e, sobretudo, pregar sobre família e ensinar sobre família. Nós, como pastores, como educadores, como pessoas que têm papéis ministeriais, têm uma responsabilidade grande, sim, de ensinar sobre a família. Então, esses 5 motivos que me levou a preparar essa ministração hoje. 5 motivos o principal elemento de interesse do inimigo de nossas almas é a família. Então, esse é o principal motivo que nos leva a se preocupar com a família e ministrar sobre a família. E eu gostaria também que você se preocupasse com isso, se preocupasse com a sua família e entendesse o papel que você tem dentro da família para ajudar nessa construção de uma família saudável. O segundo elemento é que a família tem um alto poder de influência na sociedade. São das famílias que saem homens e mulheres notáveis que muitas vezes deixam um grande legado para a sociedade. E por que não um dos teus filhos, uma das tuas filhas serem esses membros notáveis que um dia vão deixar um legado? Vai depender do que você fizer hoje pelos seus filhos e pelos seus netos. Amém, irmãos? Terceiro motivo: infelizmente, o ser humano é repleto de suscetibilidades, de fraquezas, de caprichos e de manhas. E aí, é numa construção sólida da família que nós vamos administrar e minimizar essas coisas que são naturais do ser humano. Mais adiante, a gente vai falar dessas coisas que são tão naturais. O quarto elemento é que a família é um sistema vivo e ela precisa ser alimentada com o quê? Com palavra, com Bíblia. E quinto elemento, a família é um mecanismo dinâmico e altamente sensível e ela precisa ser cuidada. Esses 5 elementos me fez elaborar um estudo para a noite de hoje. Eu prometo que não vai passar da meia-noite. É um estudo, mas eu prometo que talvez em 45, 50 minutos a gente conclui esse estudo para você refletir, para você pensar. Bom, se a família se edifica, eu estava procurando se encontrava um bom manual para edificar a família. E aí encontrei.
É esse daqui. Chama-se Bíblia. Este manual é um manual de pedagogia do amor. E aí com ela, se você entendê-la, se você se aprofundar, você vai conseguir construir uma família. E este manual tem uma palavra muito interessante, que está em Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 8, eu vou ler para você. Você vai ver a profundidade desse manual. Isaías 48 diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então não importa qual é o momento em que as famílias estão vivendo. Alguém pode dizer, não, vivemos em tempos modernos, a Bíblia ela já não serve mais para educar, a Bíblia é retrógrada, a Bíblia tem alguns conceitos extremamente conservadores, vivemos num mundo mais liberal, mas não é o que a própria palavra diz. A palavra diz que seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus, ela subsiste eternamente. A palavra é atemporal, é para qualquer momento em que vivemos na sociedade. Serviu para minha mãe me educar, e serviu para a mãe dela, minha avó, educar a minha mãe, e serve para eu educar os meus filhos. E certamente ela serve também para educar os vossos filhos, os vossos netos, e serve também para orientar. Se você não tem filho, não tem neto, não importa. Você provavelmente existe porque existiu uma família. A não ser que você veio de uma proveta, mas eu acho que não. Você é fruto de um amor de duas pessoas. Amém? Algumas mudanças sociais, queridos. Eu também, buscando motivos para elaborar melhor esse estudo, encontrei algumas mudanças sociais que fazem, inclusive, nós nos preocuparmos com a família. Um deles é o aumento da expectativa de vida. Ou seja, nós vamos conviver muito mais tempo com os nossos avós, com as nossas sogras, inclusive. Então, temos que nos preparar para isso. E aí vamos aprender também com a Bíblia, como é que a gente convive mais tempo com as pessoas que estão chegando perto dos seus 100 anos. No Brasil, hoje já vive cerca de 25 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. Então existe uma longevidade. E nós, filhos, temos que honrar os nossos pais e aprender e saber e ter prazer em cuidar dos nossos pais que estão chegando nessa idade. Não é mandar para um asilo, mas cuidar dos nossos pais. Você certamente quererá ser cuidado por um dos seus filhos, não? Então cuide bem dos seus pais para que você possa ser cuidado pelos seus filhos. Segundo motivo que me levou a me preocupar com esse estudo de família é o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho. Isso muda as relações familiares. Isso muitas vezes é necessário que o marido reveja o seu papel e reveja a sua postura dentro de casa, no sentido também de colaborar e de ajudar. Terceiro motivo é que as famílias estão menores. Papai e mamãe se gostavam muito. E o papai achava que aquele mandamento crescer e vos multiplicar e encher a terra era uma tarefa dele. Então eu sou um dos 13 que ele colocou no mundo. Mas as famílias estão menores. E por ser muitas vezes famílias menores, algumas vezes nós mimamos demais os nossos filhos. E nós não ensinamos eles a voarem. E é por isso que hoje tem mães, pais, de uma maneira geral, os pais com filhos com 30 anos de idade, que às vezes não sabem, inclusive, amarrar o sapato. Muito mimo, excesso de cuidado. Aí, essas criançonas, essa adolescência que inclusive foi estendida, ela acaba sendo prejudicada e a pessoa não está sendo preparada para a vida. Outro elemento importante, é o quarto elemento, é a mobilidade das famílias, ela é muito maior agora. Então acontece, é muito comum dos seus filhos, na hora de buscar uma universidade, mudar
de estado, mudar de cidade, mudar de estado e algumas vezes até mudar de país. Nós temos que preparar os nossos filhos para isso e também ter os corações preparados para esse momento. Para viver, inclusive, quando as famílias são pequenas, temos um filho ou dois só, a síndrome do ninho vazio. E por último, infelizmente, o tempo. Embora tenhamos 24 horas, todo mundo tem 24 horas, 86.400 segundos por dia, mas o tempo é de menos convivência com os nossos familiares. Uma atividade profissional que requer uma presença fora de casa por tempos prolongados, algumas vezes faz com que a gente conviva menos tempo com os nossos filhos. Então são esses elementos que eu queria, numa breve abordagem aqui, falar para os irmãos. Agora, independente de todas essas mudanças no contexto social, a Bíblia sempre será o guia da família. Então, se você quer educar bem os seus filhos, viver em paz com o seu cônjuge, a Bíblia é o livro que vai te orientar. E a partir de agora eu quero apenas mencionar e ler rapidamente algumas passagens, são passagens fundamentais que você como cristão poderá se orientar para ter uma família sólida, para construir, é a base de construção de uma família sólida. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 6, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 6, ou encontre aí no seu tablet ou no seu smartphone, eu vou ler aqui, você pode acompanhar, como eu disse, talvez a sua versão aí seja a versão João Ferreira de Almeida, eu estou lendo agora na versão contemporânea, e diz assim a palavra de Deus, através de Paulo: ajudem-se uns aos outros, não sejam arrogantes, façam amigo entre as pessoas mais simples, não se julguem importantes. Queridos, esse é um fundamento para a gente ter uma boa convivência com os membros da família. Ajudem-se uns aos outros. A Bíblia ensinando nós sermos um pouco mais solidários para que a nossa família frutifique. Quero ler também em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 2, diz assim: se vocês se importam uns com os outros, faça-me um favor, concorde um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Eu vou ler na versão transformadora a mesma palavra, diz assim: então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. A Bíblia ensinando e nos orientando a sermos pessoas cordatas, a sermos pessoas que se ajudam mutuamente, a sendo pessoas que se amam. E aí é o momento de você começar a fazer uma reflexão, de você começar a fazer uma introspecção. O quanto eu estou sendo isso na minha família? O quanto eu estou sendo isso para o meu irmão, para o meu cunhado, para a minha sogra, para a minha mãe? Vai pensando, vai fazendo essa reflexão, vai refletindo. O salmista também nos ensinou. E lá no Salmo 133, no verso 1, diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Querido, aqui não é só irmãos fraterno, aqui eu estou falando também, e o salmista falava de irmãos consanguíneos. E é importante, o que Deus quer é que você viva em paz com os seus irmãos, que você viva em paz com a sua casa, porque Ele quer te abençoar, e para abençoar você tem que dar esse espaço. Na versão contemporânea é muito bonita, muito profunda, eu gosto dela, ele diz assim: é maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. E a Bíblia continua ensinando e falando mais coisas para você viver em paz na sua família, para você implantar isso na sua família. Veja aqui o que Tiago escreveu, a carta de Tiago, no capítulo 4, no verso 11, ele diz assim: irmãos,
não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, que criticam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-las. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, tem outra lição para a gente usar em família. A de Tiago é profunda também. A gente não deve falar do nosso irmão, a gente não deve criticar o nosso irmão, a nossa irmã. Porque Tiago ensina que se você critica e julga a lei, você está sendo juiz. E cabe a nós respeitar e seguir a lei. E a lei diz: ame uns aos outros. Gálatas 6:2, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 2, diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ajude o teu irmão, e você será ajudado. Amém, irmãos? A Bíblia também ensina como educar os nossos filhos. Eu queria gastar um pouco mais de tempo desse estudo sobre o assunto a educação dos nossos filhos e netos. E vamos começar com a leitura de Provérbios capítulo 22, verso 6. Provérbios 22, 6. E a palavra de Deus ensina da seguinte forma: ensina a criança, ensina o teu filho, ensina o seu neto, ensina o seu aluno no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A base da família começa exatamente com as crianças, crianças que um dia serão adultos. Eu gosto de usar na Bíblia, já que a Bíblia é um livro de pedagogia, pedagogia do amor, eu vou falar de 4 elementos que eu encontrei na Bíblia, que servem para você ajudar a sua filha a cuidar dos filhos dela. Tá? Eu estou falando para quem tem neto aqui. E para quem tem filhos também. 4 elementos. É fácil de decorar. É a base para você construir uma família sólida no futuro. 4 elementos. Veja se você consegue decorar. 4 elementos: ensino, exemplo, amor e disciplina. Sabe onde está isso? Na Bíblia. Se você praticar na sua casa, com seus filhos ou com seus netos, ensino, exemplo, amor e disciplina, você está preparando homens e mulheres para a vida. Você está influenciando uma sociedade futura, se você educar o seu filho por esses princípios. Ah, Daniel, de onde você tirou isso? Qual foi o pedagogo que te ensinou? Qual foi a referência bibliográfica? Foi Rousseau? Foi Vygotsky? Foi Paulo Freire? Quem foi? Não foi nenhum desses. Aliás, esses homens e mulheres deixaram um grande legado para a educação, mas nenhum legado para a educação foi maior do que este daqui. Então eu quero falar de ensino. E aonde que a Bíblia fala sobre a importância de ensino? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 até o 9. Eu vou ler na minha versão aqui. E diz assim. Capítulo 6, verso 6. 6. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essa é a importância da palavra. Ensina o teu filho. Irmãos, eu sou muito grato. E quando me lembrava dessa cena, desse episódio, há pouco, eu enchi os olhos de lágrimas. Mamãe, um dia, eu tinha por volta
de 10 anos de idade, mamãe me deu uma Bíblia. E esse foi o melhor presente que ela me deu. E ela escreveu na Bíblia, ao meu filho Daniel, que isso seja uma bússola para a sua vida. E é por isso que eu estou aqui pregando. Olha, não dê presente caro para os seus filhos. Dê uma Bíblia. Se ele está com um tablet lá e quer um aplicativo, dê um aplicativo da Bíblia para o seu filho. Isso pode mudar a vida do seu filho, assim como a Bíblia mudou a minha vida. Em todos os momentos que você tiver oportunidade, ensine o seu filho. Ensine esta palavra. Deuteronômio 4 e 9. Agora você tem que voltar um pouquinho. Você está no capítulo 6. Volte aí, talvez uma página. Você vai em Deuteronômio 4 e 9. E diz assim. Aqui é um pouco da responsabilidade dos avós. Fiquem muito atentos. Cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante aos seus filhos e netos. Nunca deixe de falar o que Deus fez na sua vida, dos livramentos, daquilo que você aprendeu há muito tempo. Ensine os seus filhos e ensine os seus netos. Por que nós devemos nos preocupar e ensinar o amor, ensinar sobre Jesus, ensinar sobre Cristo, ensinar sobre os valores nobres para os nossos filhos? O que eu vou ler para os irmãos vai chocar, porque me chocou. Quando eu estava pesquisando sobre educação, sobre família, eu encontrei um artigo do Dr. Albert Siegel, um estudioso sobre comportamento social. Ele publicou este artigo também num órgão de imprensa muito conhecido na América, chamado Stanford Observer. E eu vou ler apenas um trecho para você. Veja se não é chocante e veja se o papel do pai e da mãe não é importante. Diz aqui o Dr. Albert Siegel: todo bebê inicialmente é como um pequeno selvagem. É completamente egoísta e voltado para si mesmo. Ele exige o que quer, quando quer, sua mamadeira, a atenção de sua mãe, os brinquedos de seus companheiros, a atenção do tio. Negue essas coisas e ele ferve de raiva e agressividade, que seria criminosa se ele não fosse tão pequeno. Isto significa que todas as crianças, não apenas certas crianças, mas todas nascem, não se assustem, delinquentes. Se fosse permitido que continuasse em seu mundo egoísta da infância, dando ampla liberdade para suas ações impulsivas, toda criança cresceria como um criminoso, um ladrão, um assassino e um sequestrador. É assustador? É assustador. O nosso papel é transformar esse serzinho, que se você, aí o pastor vai depois ensinar, quando você vier aí no encontro de casais, quando tudo começou lá no Éden, nós nascemos com uma natureza muito ruim, queridos, é a natureza pecaminosa, e se não for orientado pela palavra, é isso que muitas vezes nós vemos aí na sociedade. Está consciente agora do seu papel como pai, como mãe? E você que vai casar, quer ter filhos, já pensou na responsabilidade? Te preocupou? Qual que é o antídoto para isso? A Bíblia. A Bíblia. Onde está esse antídoto? Abra aí a sua Bíblia em Provérbios 29, 15. Provérbios 29, verso 15. Diz assim: a criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha a sua mãe. O filho indisciplinado é aquele que não teve o ensinamento, que não teve a disciplina. Por isso a importância, queridos, do primeiro princípio. Eu disse que eram 4, né? Ensino, exemplo, amor e disciplina. Já falei do ensino, agora eu quero falar do exemplo. O segundo princípio
para você estruturar uma família sólida. Exemplo. O exemplo é você agir com sinceridade, com justiça e integridade. Se você agir dessa forma na frente dos seus filhos, com sinceridade, com justiça e com integridade, é a maneira talvez mais fácil, mais sólida, mais eficiente, mais eficaz de você ensinar valores, sem fazer esforço nenhum. É só dando exemplo. Boas instruções devem ser acompanhadas, queridos, de bons exemplos. E algumas vezes a gente dá instrução para os nossos filhos, mas não dá exemplo. Pela manhã eu estava acompanhando o pastor pela internet, ele estava pregando, e ele comentava sobre o estacionamento, né? Algumas vezes a gente quer ensinar aos nossos filhos as boas práticas de civilidade e cidadania, mas a gente estaciona embaixo de uma placa de proibido estacionar. Ou às vezes com alguma pressa, a gente estaciona o nosso filho com a gente estaciona numa vaga para deficiente. Esses são os exemplos que algumas vezes eles vão como esponja absorvendo. E um dia estão praticando, porque ele viu o herói dele, o pai ou a mãe, fazendo esse tipo de coisa. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Tito escreveu com muita habilidade. Vamos lá. Tito 2, 7 a 8. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a sinceridade de seu ensino. Vou ler de novo. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a sinceridade de seu ensino. Tem que ter coerência naquilo que você ensina, naquilo que você pratica. Eu, como educador, sei, e tem até nome técnico para isso, chama-se dissonância cognitiva. Quando uma criança vê um professor ou um pai praticando algo diferente daquilo que ele ensinou, não gera sinapse de aprendizagem, ele não vai aprender, portanto não vai praticar. Então nós temos um papel importante como pais, como mães, como educadores, como líderes, de praticar aquilo que ensinamos, se nós quisermos que haja aprendizado. No verso 8 diz assim: sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para fazer a nosso, ou para fazer ou para dizer a nosso respeito. Se você praticar aquilo que você ensina, você está praticando o exemplo. E nós temos outra passagem na Bíblia que ressalta a importância do exemplo. Romanos, capítulo 2, no verso 21, primeira parte do verso 21 diz assim: pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Terceiro, ensino, exemplo. Vocês lembram qual era o terceiro? Eu falei que era fácil, né? Ensino, exemplo, amor. E depois o último é disciplina. Amor. Primeiro precisamos, queridos, estou falando isso como pai, como educador. Primeiro precisamos conquistar o coração. Aí depois que a gente conquista o coração, a mente dos nossos filhos, dos nossos alunos, elas se soltam, acompanham, e aí faz sinapses de aprendizado. Aí aprendem. Mas primeiro a gente tem que conquistar o coração. O professor que conquista um coração do aluno, esse aluno tem um desempenho normalmente muito grande na disciplina dele. Quando o pai ou a mãe conquista o coração dos filhos, quando o avô, a avó conquista o coração dos netos, aí há sim aprendizagem. Ensino, exemplo e amor. Efésios, livro de Efésios 4, 2, carta aos Efésios, capítulo 4, verso 2. Aí dá um exemplo de como a gente pode conquistar o coração. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. A razão e o amor devem prevalecer, queridos. Algumas vezes nós somos movidos pela emoção. Quando a gente quer ensinar, corrigir, quando nós estamos sob forte emoção, a maioria das vezes a gente magoa,
as pessoas que a gente quer corrigir. A razão deve prevalecer quando se trata de educar os filhos, quando se trata de ensinar as pessoas. Não só na educação a razão e o amor devem prevalecer, mas nas nossas relações diariamente, no trabalho e no seio da família, que é mais importante. Eu gosto muito de uma frase que uma vez eu ouvi, e a frase dizia o seguinte: os gritos começam quando termina a inteligência. Quando uma relação, seja ela de pai e filho, pais e filhos, de irmãos ou entre cônjuges, começam a gritaria, é porque a inteligência já foi embora. Pense aí, Paulo, quando escrevia aos Coríntios, é um dos textos mais bonitos da Bíblia. 1 Coríntios 13, eu gosto especificamente, quando eu falo sobre o tema amor, eu gosto de ler a partir do verso 4 até o 7, e diz assim: o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste e nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. É assim que a gente tem que educar os nossos filhos, construir a nossa família. Ensino, exemplo, amor e disciplina. Vamos entender a importância da disciplina? Que a disciplina não é a agressão, não é espancamento. A raiz da palavra disciplina, ela vem de criar seguidores, de fazer discípulos. Então é ensinar. Então disciplina, para aprender crescer bem, as crianças necessitam de orientações e de estruturas saudáveis. E aonde a gente encontra orientações e estruturas saudáveis, irmãos? Aqui. Aqui tem orientações e estruturas saudáveis. Então as crianças precisam disso, precisam de regras que sejam firmes, porém justas e consistentes. Não é porque você quer, não é pelos seus caprichos, mas porque existe uma fundamentação. Provérbios 29, verso 17, diz assim: discipline seus filhos, e eles darão paz a seu espírito e alegria a seu coração. Ensino, exemplo, amor e disciplina. Tudo na Bíblia. Hebreus 12, 11. Se você achou que eu estou lendo muito o Velho Testamento e Provérbios, vamos agora para Hebreus. Eu sei que a disciplina é dolorosa, e algumas vezes eu fui disciplinado quando criança. Às vezes doía, mas meu pai tinha um jeito todo especial de disciplinar. Era um nordestino analfabeto, de tom de voz alto, e às vezes, depois que ele me dava umas varadas na perna, umas sentadas no traseiro, ele me abraçava e falava assim: papai fez isso porque te ama. E eu aos soluços, na perna dele, sentado, concordava. E foi dessa forma que ele criou 13 filhos. E os 9 vivos hoje são homens e mulheres muito decentes e honram a Deus. Amém? Hebreus 12, 11 diz assim: nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, diz a palavra, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Se tiver que corrigir o seu filho, corrija, em seguida fala: estou fazendo isso porque te amo. E ele vai entender mais tarde. No momento a palavra diz que ela não é agradável. Não é agradável nem para quem disciplina e nem para o disciplinado. Que é muito doloroso a gente dar umas varadinhas na perna dos nossos filhos. É muito doloroso muitas vezes você não fazer uma concessão a alguma coisa que ele quer. Sobretudo nós que na nossa infância tivemos muita privação de coisas. E hoje, graças a Deus, a vida nos ajudou, Deus nos ajudou
e nós temos fartura de bens. E algumas vezes os nossos filhos querem coisas porque nós nunca tivemos, nós temos o coração mole. E algumas vezes a gente tem que dizer um não. Educar também é dizer não. Amém, irmãos? Quer seu filho ou seu neto vencedor? Então coloque, agora já não é mais 4, é 5. Eu vou acrescentar mais um, tá? Então, olha, quer seu filho, quer seu neto vencedor, instrua o seu filho, o seu neto, na palavra. Seja um bom exemplo. Discipline o seu filho. Ame o seu filho. E por último, ore pelo seu filho. Lendo a revista Veja, eu encontrei um artigo bastante interessante da escritora Lia Luft. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler os artigos dela. Ela escreve muito bem e ela tem muitas vezes escritos sobre família, sobre comportamento, sobre educação. E eu recortei uma frase dela que eu achei muito importante e inclusive de ser citada agora. Lia Luft disse o seguinte: a infância é o chão sobre o qual caminharemos o resto da nossa vida. Você entendeu aí? A infância é o chão sobre o qual caminharemos. A infância que você está dando para o seu filho é o chão que ele vai caminhar no futuro. Quer um futuro brilhante para ele? Ensina o exemplo, amor e disciplina à luz da palavra. Aí você vai criar um homem e uma mulher decente e nobre. E este é o seu grande legado para a história da humanidade. Faça isso e você vai ver o seu filho encher você de orgulho. Falei um pouco sobre educação, e se aproxima ao final, mas eu queria apenas relatar algumas coisas, não só para a questão dos filhos, mas para nós cônjuges, para nós pais e filhos, para nós irmãos, que é a oportunidade de você declarar o seu amor. Não deixe nunca de declarar o seu amor. Em família isso é extremamente importante. As coisas que mais valem no relacionamento, no seio familiar, não custam dinheiro, queridos. Não são os presentes, não são as joias, mas as declarações. Eu quero citar um caso em que eu tive a oportunidade de algum modo, ajudar na construção de uma situação. Eu trabalhava numa grande corporação aqui em Sorocaba, uma grande multinacional, e essa grande multinacional fazia grandes investimentos na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu me lembro uma ocasião que houve uma convenção de todos os gerentes comerciais, gerentes de vendas da região do Brasil e da América do Sul. Então trouxeram algumas pessoas do Cone Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai, e depois de todos os estados do Brasil onde essa empresa tinha escritórios comerciais. E o pessoal ficou 3 dias lá, passando por treinamentos, entendendo como é que funcionava o produto, entendendo as ferramentas de gestão, e no último dia me chamaram para atuar num treinamento comportamental. E dirá: Daniel, você conhece bem essa coisa de comportamento? Então faz lá uma palestra, prepara um treinamento para os gerentes regionais. E eu tinha algum conteúdo já preparado, eu até me lembro, eu não sei se o China está aí. China, você está aí? Onde você está? Ah, está lá no cantinho. O China, inclusive, conheceu o treinamento porque ele foi uma das pessoas que me ajudou neste processo, na época em que ele trabalhava comigo lá na JCI. E nesse treinamento, vou falar rapidamente só de uma parte, que foi a parte mais tocante, mais importante. Tinha um momento que, para criar uma certa integração, que para as pessoas se conhecerem melhor, eles escreviam num formato que foi idealizado para aquele treinamento, as 3 pontos que eles consideravam pontos importantes da sua vida. Então cada um escrevia alguma coisa, 3 fatos importantes da vida dele, e depois tinha também na sequência 3 coisas que essa pessoa não abria mão na sua vida.
E as pessoas escreviam, e a dinâmica do treinamento era depois eles compartilharem, para que eles se conhecessem um pouco melhor. Eles fizeram isso. No dia seguinte, que era o último dia de treinamento, voltava então os treinamentos mais técnicos. Um dos rapazes, um sujeito chamado Wilton, ele era o gerente comercial do estado do Ceará, ele residia em Fortaleza, ele teve um mal súbito. E lamentavelmente veio a falecer. Ele estava hospedado num hotel muito próximo da empresa, então foi aquela correria, todo o pessoal da área de recursos humanos, a assistente social, foi resolver o problema, entrar em contato com a esposa dele, trouxeram a esposa dele aqui para Sorocaba, porque tinha todo um trâmite a fazer, para fazer a remoção do corpo lá para Fortaleza, onde ele residia. E a esposa dele foi no hotel e pegou as coisas dele, computador, documentos, pasta, e levou embora. Passado uma semana, depois que a coisa já tinha se resolvido em termos de papéis e legalidade, trâmites legais, ela enlutada, já estava em Fortaleza, ela ligou para cá, para Sorocaba, e ela perguntou: olha, eu encontrei no meio das coisas do meu finado marido um papel, e nesse papel estava escrito as coisas que ele valorizava, coisas que ele não abria mão e coisas que foram marcantes na vida dele. Eu queria saber o que é isso. Aí nós explicamos para ela em que contexto aquilo aconteceu. Ela disse: olha, isso é muito importante para mim. Sabe por quê? Uma das coisas que ele escreveu aqui, que ele não abre mão, é do filho dele. Uma das coisas marcantes que ele escreveu aqui foi que o dia mais marcante da vida dele foi o dia que ele casou e o dia que o filho dele nasceu. Mas ele nunca disse isso para nós. Irmãos, a história é triste, mas você não deve perder a oportunidade de dizer uma coisa boa para quem você ama. Seja o seu pai, seja o seu filho, seja o seu irmão, seja o seu cônjuge. Não deixe de dizer. Também me chamou a atenção, essa história foi uma história que eu vivenciei. Essa outra eu não vivenciei. Mas eu quero ler para vocês aqui, porque também me chamou a atenção e tem tudo a ver com família, convivência e relações. Foi publicado num livro que relatava aquele acidente de 2007 que aconteceu com a TAM. Não sei se vocês se lembram, um avião que se destroçou quando ele pousou, o trem de aterrissagem, me parece que não freou, ele ultrapassou a pista e se chocou lá com um hangar, inclusive da própria TAM, e morreu 100% das pessoas que estavam lá. E faleceu uma das comissárias de bordo, 100%, todo mundo, uma comissária de bordo faleceu, e o marido dela publicou um poema. Esse poema chama-se Se o Amanhã Não Vier. Eu queria que você prestasse atenção, eu vou ler aqui. Ele escreveu assim: se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais perto e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você sair pela porta, eu abraçaria, beijaria você e a chamaria de volta para abraçá-la e beijá-la uma vez mais. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu ouviria a sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que eu pudesse vê-la e ouvi-la de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra, ou 2, para parar e dizer: eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu estaria ao seu lado, compartilhando do seu dia, ao invés de pensar:
Bem, tenho certeza de que outras oportunidades virão. Então eu posso deixar esse dia. É claro que haverá uma manhã para se fazer uma revisão. E nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas de maneira correta. É claro que haverá outro dia para dizermos um para o outro, eu te amo. E certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro, posso te ajudar em alguma coisa? Mas no caso de eu estar errado, e hoje ser o último dia que temos juntos, eu gostaria de dizer-lhe o quanto eu te amo. Não perca a oportunidade. Família se constrói também com declarações. E você tem uma rica oportunidade hoje de declarar à pessoa da sua família que veio com você o quanto você ama ela, o quanto ela é importante para você. Porque a gente nunca sabe se vai ter uma manhã. Efésios 4:29. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Efésios 4:29, eu vou ler para você. Paulo nos ensina, ele diz assim: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. A Bíblia ensina a gente a tratar os nossos relativos, as pessoas que são das nossas famílias, os nossos entes queridos. E eu queria terminar, queridos, lendo a última passagem do Velho Testamento para você refletir, para você pensar sobre a importância do que é educar e do que é viver em família. Gênesis 45, no verso 24, José, que muitos de vocês já conhecem a história, ele recebia os seus irmãos, e foi nesse momento que ele revelou para os irmãos que era José, aquele que os irmãos um dia tinham jogado numa cova e depois vendido ele como escravo. Lá em Gênesis 45, verso 24, diz assim: depois José se despediu de seus irmãos, e enquanto partia disse a eles: não briguem no caminho, por causa do que aconteceu. Nós temos uma jornada grande pela frente, como filhos, como pais, como irmãos. E a família terá paz, se a gente ouvir o ensinamento que o grande José deixou registrado. Não briguem nesta jornada que é viver em família. O pastor fará as considerações finais, e eu peço que você comece a refletir e comece a pensar na importância que é educar à luz da palavra e, sobretudo, viver em paz com os seus entes queridos.